Fala aí, Lagartixa Bina aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. E hoje eu vou falar de algo que eu tenho visto algumas discussões, mas a gente também tem que olhar pelo lado interessante do que foi o épico da Guerra de Troia, né? Muito das polêmicas é por conta da atriz negra que foi chamada para ser a Helena, mas que a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? Primeiro, o épico da Guerra de Troia é de 3.000 anos atrás, aproximadamente. E há 3.000 anos atrás teve o colapso da Idade do Bronze. E os povos originários daquela região, da Grécia, eles não eram os gregos de hoje, eram os povos minoicos. E de acordo com algumas gravuras que foram encontradas, né, em alguns templos, você vê pessoas claramente com pele mais escura, né, e com traços mediterrâneos. E fora isso, existia uma rede de comércio, de troca de culturas, entre outras coisas, entre os impérios do Egito, o Império Hitita, Assírio, Babilônico, Minoico e a ilha de Chipre. Todo mundo estava interligado no mundo antigo da Era do Bronze. Só que tem um evento que deve ter acontecido, muitos dos arqueólogos e historiadores acreditam nessa hipótese, de que a erupção vulcânica, não lembro o nome da ilha agora, causou todo um alvoroço que iniciou o colapso da Idade do Bronze. E aí, muita gente saiu para tudo quanto é canto, inclusive os palestinos, filisteus, eles seriam descendentes, teoricamente, dos gregos, que estavam fugindo da Grécia, da ilha de Creta e tal. Tese. Minha mãe, que é historiadora, deve entrar aqui para me fazer algumas correções. E aí, o povo que chegou em seguida, que vinha do Cáucaso, descendente dos indo-europeus, 3 grupos, um deles era os Danãs, outros Aquians. Cara, eles chegaram, viram aqueles templos e todo, incorporaram isso na cultura deles. E começaram a contar os relatos, alguns que eles deveriam ter participado, como por exemplo a Guerra de Troia. Afinal de contas, eles estavam saqueando, invadindo, colonizando, pilhando. E outros que eram conhecidos por esses outros impérios que já existiam. Inclusive tem a versão hitita da Guerra de Troia. Então, a gente não sabe exatamente como eles se pareciam, mas a gente pode sim especular que você tinha pessoas de pele mais escuras e traços afros participando daquele época. Inclusive, tem um capítulo, porque a Ilíada é o segundo poema e a Odisseia é o sétimo. Tem um poema que conta que um príncipe etíope entra na Guerra de Troia, do lado de Troia, e ele acaba, esse príncipe etíope, ele acaba morrendo, e os deuses do Olimpo carregam o corpo dele. Eu não lembro o nome dele, mas esse poema é conhecido como a Pequena Ilíada, que inclusive é quando o Aquiles morre com uma flechada no calcanhar. Então, é muito interessante que a gente enxergue a Odisseia como uma história de todos os povos e não simplesmente de um povo que é europeu, até porque as pessoas de pele mais branca
e cabelos loiros e cabelos uivos eram os bárbaros. Eles não eram os gregos, eram os celtas, eram os eslavos, eram os germânicos. E muitos deles eram considerados não civilizados e eram escravizados, né? Tanto pela Grécia Antiga como também mais adiante por Roma. Então fica isso aí, um pouco de cultura, falando sobre essa fascinante história que é a Guerra de Troia.